Eu sou Luiz Cordone Júnior, médico formado pela Universidade Estadual de Londrina, 67 anos, nascido em Botucatu, estado do Paraná, estado de São Paulo, perdão. Estudei em Ourinhos, estado de São Paulo, próximo aqui do Paraná. Vim para Londrina em 1967, me formei em medicina, fiz residência em pediatria, depois a minha pós-graduação em saúde coletiva. Venho de uma família de classe média que tinha algum grau de discussão política em casa, mas não tinha propriamente participação ativa na vida política. Quando ingressei na universidade, eu já era uma pessoa politizada, uma pessoa de esquerda, e ao entrar na universidade militei no movimento estudantil. As minhas posições eram posições que poderiam ser consideradas moderadas, porque eu nunca fui a favor de determinadas posições como de luta armada, guerrilha, etc. Tanto é que me identificavam sempre como se fosse membro do PCB, ao qual eu, na verdade, nunca pertenci, mas cujas ideias eram similares às minhas. Na universidade, eu participei do movimento estudantil, nunca fui propriamente uma liderança, eu era um participante, né? E no movimento estudantil procurava ajudar, fazia algumas pichações de vez em quando, vendia publicações para arrecadar fundos para o movimento estudantil e algumas organizações de esquerda, e também ajudava as pessoas que estavam sendo perseguidas. Teve alguns episódios em que eu ajudei as pessoas abrigando, encaminhando, transportando pessoas que estavam sendo perseguidas pelo regime militar. Dentro do movimento estudantil, estive em congresso de UNE, quando houve o congresso da UP, estive em congresso de UP, perdão, estive em congresso da UP, e quando houve o congresso de UNE em Ibiúna, em 1968, se não me engano, eu fui encarregado de entregar a senha para os representantes do movimento estudantil de Londrina, que eram o Alcides Carvalho e o Carlos Eduardo Lourenço Jorge. Eu que fui encarregado de entregar a senha para aquele congresso que pretendia ser clandestino, com centenas e centenas de pessoas participando em Ibiúna, né? Na época foi um erro infantil e trágico. Hoje é uma coisa risível, né? Mas na época foi um erro de uma infantilidade absurda. Então a minha trajetória dentro da política foi uma trajetória de militante, né? Vale ressaltar que uma das pessoas a quem eu ajudei foi o Narciso Pires, que é dirigente deste projeto. Tive que levá-lo para fora de Londrina, dando abrigo a ele. Depois ele foi parar em Ourinhos, e lá em Ourinhos ele acabou se engajando no movimento teatral, o que criou problema para os militantes de partidos clandestinos de lá da cidade, né? E essa história do Narciso hoje é uma história engraçada. O Narciso pode contar melhor do que eu. Além do Narciso, que outras pessoas passaram pela sua... Eu estou lembrando aqui, seu período. Na verdade foram algumas pessoas que eu dei algum tipo de ajuda, transportando, e estou lembrando que uma das pessoas é uma pessoa desaparecida, lamentavelmente, e muito procurada. Procura-se ainda quando foi feito dessa pessoa, que é o Antônio dos Três Reis. O Três Reis foi uma pessoa que eu também ajudei a levar de um lugar para outro. Agora, algumas outras não me ocorrem agora.
algumas outras que eu tinha um carrinho, eu era estudante de medicina e tinha um Fusquinha, então isso facilitava e era uma maneira de poder ajudar as pessoas com o transporte. Uma outra coisa que eu me lembro agora, que eu acho que merece relatar, é que como participante do centro acadêmico, na época, e seguindo a linha que eu já disse que seguia, que era uma linha da esquerda democrática, eu fiz com que o nosso centro acadêmico trouxesse para Londrina o Frei Chico, que era um religioso que na época se destacou por se insurgir, numa época altamente repressiva, isso lá pelos anos 67 e 68. Numa época altamente repressiva, ele se destacou por se insurgir contra as arbitrariedades da ditadura. Então, foi minha ideia e eu trabalhei para que o centro acadêmico promovesse uma palestra do Frei Chico aqui em Londrina. O subproduto dessa palestra foi uma coisa interessante, é que interessou a alguns estudantes secundaristas que desencadearam aqui em Londrina, a partir da palestra do Frei Chico, desencadearam um movimento dos secundaristas, por vezes equivocado. Eu me lembro que no bojo desse movimento houve uma passeata dos estudantes contra o professor Barros. Imagine, o professor Barros, que eu vim a conhecer melhor depois, é uma figura icônica, uma figura democrática, uma figura importantíssima na educação de Londrina. Jamais poderia ter sido motivo de uma passeata contra ele, que dirigia, na época, um colégio em Londrina. Outra passagem que merece ser mencionada é que também em 1967 ou 68, quando ainda a Frente Ampla, fundada pelo Carlos Lacerda e depois congregou Juscelino Kubitschek e Goulart, antes que ela fosse colocada na ilegalidade, foi ideia minha trazer o Lacerda para cá. Eu sabia perfeitamente quem era Carlos Lacerda, eu sabia que Carlos Lacerda era uma pessoa altamente representativa da direita, que apoiou o golpe militar, mas que nessas alturas tinha se desentendido com o golpe militar e era um porta-voz viável, era um porta-voz contra a ditadura que poderia falar, ainda poderia falar. Até ele depois foi silenciado, mas na época era uma pessoa que ainda podia falar contra a ditadura. A ideia de trazer o Lacerda para cá foi minha. E como é que isso aconteceu no seu grupo? Eu levei a ideia ao pessoal do MDB. Eu levei ao Edson Gradia e com o Edson Gradia fomos ao Olivir Gabardo, que era dirigente do MDB, na época, se não me engano, até presidente do MDB. E através dessas pessoas do MDB, o Gradia foi vereador, não me lembro se na época ele o era, mas também era uma pessoa envolvida no MDB, e eu levei a ideia até o Gradia. O Gradia me levou ao Gabardo. E depois o grupo do MDB se encarregou de trazer o Lacerda para cá. E o Lacerda fez um pronunciamento, um discurso importantíssimo, com toda aquela capacidade discursiva que o caracterizava, fez um pronunciamento muito importante, veemente, num local muito próximo de onde nós estamos gravando, no Colossinho do Filadélfia, aqui ao lado. Foi um fato marcante na cidade e eu tenho a honra de dizer que a ideia foi minha. Além da ideia, o senhor executou essa... Na verdade, quem executou foi o MDB. Eu ajudei, tenho inclusive foto na recepção ao Carlos Lacerda no aeroporto, eu estava lá, mas eu era um coadjuvante, né? Embora eu tenha tido a ideia e transmitido a ideia que foi aceita pelo MDB, ela foi comprada pelo MDB e os dirigentes do MDB, que tinham cacife para isso, que levaram adiante essa iniciativa.
Mas os estudantes da UEL foram convocados pelo... O senhor participava do DCE, né? Na verdade, eu era do Centro Acadêmico da Medicina. Ah, do Centro Acadêmico. Na verdade, nós difundimos a ideia entre os estudantes que compareceram em grande quantidade, mas o Centro Acadêmico não foi copartícipe dessa promoção. O Centro Acadêmico não copromoveu. Quem, na verdade, promoveu foi o diretório local do MDB. E qual era a sua aproximação com o MDB? O senhor estava no movimento estudantil, não pertencia a alguma organização? Nessa época eu estava no movimento estudantil, não pertencia a nenhum partido político. Nem organização? E nem a nenhuma facção clandestina. Como militante, eu procurava ajudar em tudo que era possível ajudar como militante, né, sem distinção de partido. Posteriormente, não muito tempo depois, eu ingressei no MDB e passei a ser militante do MDB. E como militante do MDB, eu também não fui liderança do MDB, mas eu tive uma militância importante dentro do MDB, elaborando projetos. Houve uma época em que eu fiz um jornalzinho, na verdade um boletim informativo que eu fiz com a ajuda eventual de um que outro colega participante do MDB. Ainda era o tempo que se fazia as coisas mimeografadas. Então eu produzi um pequeno jornal, o número de exemplares também não era grande porque era mimeografado. E tive participação em campanhas políticas, ajudando candidatos, e etc. E daí, depois, já no final do período da ditadura, continuei participando, participei ativamente da campanha do governador José Richa, de quem eu tenho a honra de ter sido secretário de Saúde. O projeto de saúde implementado pelo governo Richa, do qual eu fui um instrumento, foi escrito por mim. Houve, claro, contei com a colaboração de companheiros, mas fundamentalmente foi escrito por mim. Na verdade, era um primeiro rascunho da minha tese de doutorado, que depois se estendeu e virou tese de doutorado. Vamos voltar um pouquinho em 68, o senhor falou que distribuía as senhas para o Congresso de Ibiúna, né, da UNE, o senhor acabou não indo, o senhor não foi? Não, eu não fui. Tá, e depois teve o mini congresso, teve as prisões, né, todos foram presos, aí teve aquele mini congresso em Curitiba, na Chácara do Alemão, o senhor também não foi? Não, esse eu não fui. Eu participei, agora vou ter dificuldade, foi por volta dessa época em que houve um encontro de lideranças da UNE aqui em Londrina, numa chácara. Aqui também? Aqui em Londrina. Mas antes do AI-5, 13 de dezembro de 68? O senhor consegue, pelo menos, dar esse... Foi por volta de 67, 68, AI-5 de 68, não é? Dezembro de 68. Dezembro de 68. Eu creio que foi antes do AI-5. Esse também foi um outro episódio, hoje, engraçado, porque essa reunião foi numa chácara, afastada da cidade, e eu e mais uma pessoa, mais um companheiro, ficamos no alto da caixa d'água para fazer a vigilância. E, de repente, apareceu um veículo, apareceu um jipe, e nós demos o sinal que alguém se aproximava, poderia ser a polícia, mas não era o leiteiro. Mas quando nós demos o sinal de aproximação de um veículo, as pessoas, algumas se embrenharam no mato ali por perto e demoraram um pouco para serem encontradas e chamadas de volta. Quantas pessoas, mais ou menos? Por volta de 68, 67, 68. Isso. Não, quantas pessoas? Eram poucas pessoas, mas então, pela 15 pessoas. Pela reação, já tinha acontecido em Ibiúna, né? O pessoal já estava desconfiado. Eu acho que foi pré-Ibiúna, viu? Eu tenho a impressão que foi pré-Ibiúna, já não tenho mais a localização exata na linha do tempo disso. Enfim, agora, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é o clima que se viria na época. Isso, eu acho que não vou ser nem um pouco
original nisso, porque outros provavelmente falarão a mesma coisa. Mas eu vou dar um depoimento a respeito disso como um depoimento de alguém que não era liderança. Certamente que as lideranças mais visadas passaram por momentos ainda mais apavorantes, ainda mais radicais, preocupantes, né? Eu quero dar o depoimento como um militante que não era liderança. Até para um militante que não era liderança, eram tempos de pavor, né? O pavor era tão grande que, por exemplo, nós não poderíamos ter em casa literatura marxista. E eu tinha livros da literatura marxista. E houve uma época em que eu e alguns amigos, companheiros de esquerda que tinham livros de literatura marxista, demos os livros para uma pessoa insuspeita guardar, uma pessoa da nossa confiança, porém insuspeita perante a polícia, porque não tinha militância política. Uma pessoa de confiança que guardou os nossos livros. Depois, passada a fase mais aguda, não me lembro quando, achamos que, eu pelo menos achei que eu poderia ter meus livros de volta. E outros também acharam que poderiam ter seus livros de volta. E os livros voltaram, completamente trocados. Os meus livros, alguns voltaram para a minha mão, outros vieram de outros, vieram para a minha mão, e alguns meus foram parar em mãos de outros amigos, companheiros, que não sei onde é que foram parar. Mas era realmente uma época de grandes dificuldades, né? Para você se reunir. Né? Pavor, pânico. Pânico mesmo? A gente vivia em estado de pânico. A sua família sabia? Oi? A sua família sabia? Minha família sabia da minha militância, sim. Sabia, sim. E não te A gente alertava? não entrava em detalhes. Claro, mas sabia que eu era uma pessoa de esquerda. Tinha outras pessoas na família também? Não. A família sempre foi uma família razoável, bastante instruída da minha família, mas que nunca teve militância política, embora participasse, votasse, eventualmente fazia alguma pequena campanha para algum candidato, em tempos em que se votava, né, quando se votava, mas não nas tinha oportunidades em que se votava. Mas não tinha uma consciência, né, de oposição e tal? Não tinha. Como é que o senhor acha que aconteceu isso? Porque são milhares de alunos, né? Eu acho que a minha consciência política vem de leitura e de convivência com outras pessoas que também eram de esquerda e que me deram a oportunidade de discutir a situação política do país, me inteirar quais eram as opções ideológicas existentes na época, né? E eu fui tomando consciência através das pessoas e dos livros. Na Operação Madumbi, eu praticamente não tinha participação política nenhuma à época. Isso porque eu já estava casado, tinha uma filha que era nova, nascida há pouco tempo, e eu fazia Operação Madumbi, foi em 74? 75. 72. Setembro de 75. Então, eu tinha terminado, no ano anterior, eu tinha terminado a residência médica em pediatria e estava trabalhando como professor auxiliar na Universidade Estadual de Londrina, no Centro de Ciências da Saúde, com participação como professor no curso de medicina. Mas eu era, nessa época, uma pessoa sobrecarregada e casado e com filho novo. Então, foi uma época em que eu estava participando muito pouco da vida política. Mas eu acompanhei e com extremo pesar, eu soube da prisão de várias pessoas aqui da região que, infelizmente, algumas já se foram, outras não moram mais aqui, mas foi um período extremamente penoso para todos nós.
O senhor voltou a ter aquela insegurança, assim, até a sensação de insegurança? A sensação de insegurança, ela permanecia. Embora eu estivesse nessa época com pouca ou militância política, coisa que, passado algum tempo, voltei a ter, né? A militância aí já dentro do MDB e depois do PMDB. Mas nessa época foi um interregno, para quem conhece a residência médica, que é uma modalidade de especialização, sabe que a residência ela é extremamente absorvente, né? O residente trabalha de manhã, de tarde, de noite, feriado, sábado, domingo, etc. Eu tinha recém terminado a residência e tinha sido contratado como professor auxiliar nessa época. Então foi um interregno, um período em que a minha participação política arrefeceu um pouco. Certo. E durante o período que o senhor militou no MDB, no PMDB, depois da eleição do Richa, o senhor não voltou para a universidade? Não, eu permaneci na universidade desde sempre, até me aposentar. Hoje eu estou aposentado, embora continue trabalhando na universidade. Não, eu estou dizendo assim, o senhor foi licenciado, né, para ocupar o cargo de secretário, é isso que eu estou dizendo, o senhor se afastou, mas não se demitiu, né? Não, eu não me demiti, eu me afastei para ocupar o cargo de secretário de Estado da Saúde, do governo Richa. Quero enfatizar que foi o governo Richa, para não confundir com outro governo qualquer, do qual eu me orgulho muito. Eu tive também mais duas participações como dirigente do Ministério da Saúde, mas aí é outra história que eu acho que não vem ao caso para este depoimento. Então, e aí o senhor era parceiro e integrante do grupo, né, que elegeu o Richa em 82, na primeira eleição direta, né, para governador. Exatamente. O senhor ficou com o grupo do Richa quando ele foi para o PSDB? Fui. Quando ele e o Scalco fundaram o PSDB, eu fui fundador junto. Eu inclusive, fui um dos integrantes do Diretório Nacional. O que não tem grande relevância, porque é mais uma formalidade legal, porque esse diretório do qual fiz parte, é o diretório todo, que é composto de dezenas de pessoas. Esse diretório do qual eu fiz parte nunca foi convocado para uma reunião. Portanto... O senhor pertence ao PSDB ainda hoje? Não, eu agora, já há algum tempo, eu estou sem partido, eu saí do PSDB por razões que não quero comentar e não me filiei a nenhum outro partido. Eu ia falar assim, que a proposta inicial do PSDB, né, de uma reforma política, de uma reforma tributária, da implantação, né, da social-democracia, quer dizer, são bandeiras que estão aí até hoje, né? Sim. Como bandeiras que o MDB lá atrás, né, Sim. na sua formação, naquela sua origem, né, que depois veio o PMDB, veio o PT, né, todas essas questões. O senhor não considera, não participando de nenhum partido político, o senhor considera que os partidos políticos não representam mais essas ideias? Por que o senhor abandonou a vida política partidária? Eu fui comprado para a ideia da social-democracia numa palestra proferida aqui em Londrina por Fernando Henrique Cardoso. Eu não entendi, eu fui comprado. Eu fui ganho, seduzido. Eu fui conquistado. Seduzido, eu fui conquistado pelo ideário do PSDB, porque até então, durante a minha vida política, minha participação política, eu me considerava socialista. Eu era um militante socialista. Eu fui convertido à social-democracia numa palestra do Fernando Henrique Cardoso. Acho que ele era já senador na época, não me lembro mais, também não vou me lembrar a data. Ele expôs de uma maneira tão clara, tão concisa, embora concisa, tão convincente, qual o ideário da social-democracia, que eu saí. Isso foi bem antes da fundação do PSDB. Essa palestra ele fez como integrante do PMDB.
mas pregando a social-democracia. Eu saí da palestra dele convencido de que eu não era um socialista, eu era um social-democrata. De tal forma que quando o PSDB foi fundado, eu não tive dúvida de migrar para esse partido, porque eu já estava convencido que ideologicamente era nesse partido que eu me encaixava. Evidentemente que esse partido não é mais, não professa mais aquele ideário que o guiou na sua fundação. O que acontece quando a pessoa questiona, né, o regime, né? O senhor era de esquerda, com uma visão progressista, né? Vivia esse temor ao defender as suas ideias, né? Que tipo de sentimento o senhor carrega hoje em relação a esse passado, né? A essa luta, esse momento de enfrentamento? Eu tenho orgulho de ter participado desse movimento, embora, como eu ressaltei, eu fui um militante, não fui uma liderança, mas eu tenho orgulho de ter participado. Acho que o movimento de contestação à ditadura no Brasil percorreu vários descaminhos, né? Eu não tenho dúvida que as tentativas de um movimento armado foram completamente ingênuas, tolas, né? Era evidente que a população não apoiava essas iniciativas. Ficou patente que a história mostrou que não houve qualquer apoio popular a qualquer tipo de iniciativa, tanto algumas iniciativas beiraram o ridículo, né? Algumas, especialmente de guerrilha rural, beiraram o ridículo, e aquelas de guerrilha urbana, né? Só não foram ridículas porque foram trágicas, foram excessivamente trágicas, mas nunca conquistaram a simpatia da população. Eu nunca me iludi com isso. Tanto é que a ditadura só foi vencida quando a luta política se fortaleceu. Foi a luta política que venceu a ditadura. Não foi qualquer outra coisa. E não foi intervenção externa, não foi golpe de Estado, foi uma luta política que cresceu, se consolidou e derrotou a ditadura. Que talvez tenha começado com a própria anistia, né? Que foi o primeiro grande movimento ali. A anistia foi um fermento, né? O senhor participou aqui do Comitê pela Anistia em Londrina? Eu não participei formalmente do Comitê pela Anistia, não. Mas eu apoiei, torci a favor, mas não tive grande envolvimento com o movimento pela anistia, embora fosse totalmente favorável e tivesse grande simpatia pelo movimento. Um movimento mais do que justo. E diretas já, o senhor era governo, diretas, né? já, eu participei ativamente. Isso, fala um pouco desse clima também, que foi um outro grande momento, uma outra grande onda. O movimento das diretas, eu novamente participei ativamente, fui para a rua, carreguei faixa, fui para palanque, fui plateia aplaudindo as lideranças que falavam. Eu me envolvi bastante com o movimento e com grande entusiasmo, né? Com grande entusiasmo, enxergando que seria, como foi um movimento de massa, um movimento de massa muito importante, reunindo, aqui em Londrina, que eu me lembro, as estimativas eram de 50 mil pessoas reunidas na frente do palanque montado no centro da cidade. Participei também em Curitiba, uma multidão enorme. Enfim, eu via nessa mobilização um passo decisivo para a derrota da ditadura,
dada a extensão do movimento de massas que esse movimento teve, reafirmando a minha crença de que a ditadura seria vencida através da mobilização política. E essa mobilização foi política e foi gigantesca. Eu acho que ela foi decisiva para se derrotar a ditadura. Certo. E o senhor nunca chegou a clinicar? Não, cliniquei como docente da universidade, trabalhei docente. como pediatra durante 10 anos. Mas depois, tanto na minha pós-graduação, especialização, depois que fiz residência em pediatria, especialização, mestrado, doutorado na área de saúde pública. Na verdade, que no Brasil tem um nome que procura ser mais abrangente e é o único país que adota essa nomenclatura, que ao invés de saúde pública nós usamos saúde coletiva, que na nossa concepção menos restritivo do que saúde pública. Então, toda a minha vida acadêmica, depois do período em que participei do governo Richa como secretário, foi voltado para a área da saúde coletiva. Especialização, mestrado, doutorado, e hoje eu participo da pós-graduação em saúde coletiva do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Londrina. Nós temos mestrado e doutorado. Eu fui um dos fundadores do nosso programa de pós-graduação e atuo nele até hoje, apesar de aposentado, continuo atuando nele no mestrado e no doutorado. Esse seu contato permanente com a academia, como é que o senhor avalia esse jovem, esse profissional que está saindo avalia politicamente, em termos de consciência, né? O senhor que viveu essa efervescência dentro do movimento estudantil. Eu já há muito tempo que eu não tenho contato com estudante de graduação. Mas anda pelo campus, deve ver as movimentações. Não, porque primeiro que os cursos da área da saúde ficam fora do campus. Eles ficam no Centro de Ciências da Saúde, que é no terreno do Hospital Universitário. Então, nós convivemos lá com estudantes de 3 cursos de graduação, Medicina, Enfermagem e Farmácia. Odontologia também não é lá, e Fisioterapia também é lá. E eu, há muito tempo que estou afastado das atividades da graduação. Quando eu tinha atividade na graduação, o que eu percebi é que os alunos com os quais eu tinha contato não tinham grande interesse por política, não ouvia, não era motivo de conversa, não era uma coisa que me chamava atenção. Agora, na pós-graduação, a minha área de atuação na pós-graduação é a área de saúde coletiva. A área da saúde coletiva, ela é uma área por si só politizada. É uma área extremamente politizada. É muito difícil um estudante de pós-graduação em saúde coletiva ser uma pessoa alienada. Nem sempre são militantes, né? Claro. Talvez, na maior parte das vezes, pelo menos enquanto estão fazendo mestrado e doutorado, não são militantes, porque a demanda do mestrado e do doutorado é grande, né? Quase não sobra muito tempo para a militância, embora tenha alguns aqui e ali que são militantes. Mas na verdade, há uma seleção anterior, né? Que faz com que as pessoas que vão para essa área, normalmente são pessoas com consciência política aguçada. E uma visão da medicina, né? Essa medicina social. É uma visão não só da medicina, de toda a saúde, né? Exatamente. De toda a área da saúde. Isso. A nossa pós-graduação, ela abrange todas as graduações, mesmo fora da área da saúde. Claro. Então, predominam como alunos da nossa pós-graduação enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, médicos, fisioterapeutas, e algumas outras profissões, e até, de vez em quando, algum profissional fora da saúde, como um ilustre promotor daqui de Londrina, que é formado no nosso mestrado. Como é que caiu lá, como é que está sendo avaliado esse programa agora, o Mais Médicos? Há uma divergência entre nós na área de saúde coletiva. Há os que apoiam, há os que
que descreem. Eu sou dos que descreem. Mas não há consenso, há uma divisão entre nós da área de saúde coletiva, há uma divisão clara. Qual que é a crítica? Entre os que apoiam e os que não estão convencidos, como eu, de que... Porque aqueles que não estão convencidos acham que foi atacado uma pequena parte do problema. Agora, eu tenho uma visão particular de que esse programa, embora eu o julgue equivocado, eu tenho a expectativa de que ele dará um subproduto bom, não pensado pelo governo. O subproduto bom que eu imagino que venha a dar daqui a 1 ou 2 anos é que, como o programa vai ter muitos problemas, ele vai ter, e eu espero que assim aconteça, ele poderá dar com o subproduto um retorno mais importante à discussão sobre a questão da saúde no Brasil. Eu acredito que o programa Mais Médicos vai colocar em evidência tantos problemas. A falta de gestão, por exemplo. A falta de gestão, né? A falta de financiamento, né? O Brasil é um dos piores países, um dos países de financiamento mais baixo que existe na saúde comparado com todos os países de todo o mundo, mesmo com países menos desenvolvidos que o Brasil. Então, eu acho que o subproduto de um programa, a meu ver equivocado, vai ser uma coisa boa, porque vai levantar uma série de tantos problemas que vai pôr em evidência e em discussão, e isso pode resultar numa melhoria do financiamento e da condução da política de saúde no Brasil. É porque quem está de fora da saúde, do gerenciamento, da política em si, fica espantado de ver 10 mil médicos, precisa de 5 mil médicos, né? Como é que a coisa estava caminhando? Não estou dizendo que estava funcionando, porque realmente não estava funcionando, né? E eu trabalhei com a deputada federal que é enfermeira, Rosane Ferreira, e ela dizia, olha, o SUS é sustentado por pelo menos 80% da enfermagem, né? Que nos lugares mais distantes são os enfermeiros que tocam, né, a saúde pública, né? Então ela sempre dizia, tire o SUS, tire a enfermagem do SUS e o SUS acaba. É verdade. Né? Então revelou esse número gritante e que meio que respondia, né, àquele caos. Então é um caos, falta financiamento, como eu acho que provavelmente, né? E aí tem a proposta dos royalties, né, do pré-sal para a saúde, para a educação. Quer dizer, são tentativas, né, desse governo, enfim, dos próximos que virão, de atacar esse problema de sempre. Acho que talvez o que falte mesmo é que a saúde entre nas prioridades, né? Entre no rol das prioridades. Exatamente. Como educação, né? A saúde, ela é mencionada como queixa da população, mas ela não entra na pauta de discussão política com seriedade, como deve entrar. Ela entra como denúncia, ela entra como queixa, mas ela não entra seriamente na pauta de discussão política. E aí temos que avançar muito nesse sentido, né? E talvez aquela reforma política, né, lá do começo, pudesse ser um primeiro passo, né, para mudar os gestores, eleger gestores mais qualificados, né? O senhor tem esperança que isso ainda possa acontecer? Tem. Eu acho que tem. Eu tenho esperança, sim. A concepção do SUS é excelente, né? Uma das concepções mais bem elaboradas dentre tantas políticas de saúde que existem no mundo. A concepção é realmente muito boa. E esse foi um campo de militância meu importante. Eu não mencionei, mas acho que ficou subentendido. Se eu optei pela saúde coletiva, eu participei ativamente do que veio a ser chamado o projeto da reforma sanitária brasileira, que terminou com a criação do SUS, que, do ponto de vista legal,
ele foi criado na Constituição de 88. E eu fui um militante do movimento da reforma sanitária brasileira. Que não deixa de ser uma forma de resistência, né? Não deixa de ser uma forma de participação política. Exatamente. E tive um papel ali, nesse caso, talvez um pouco mais perto de ser liderança do que ser apenas militante. Bom, senhor Luiz Gordoni, se quiser deixar uma mensagem final, ou tiver que acrescentar mais alguma coisa, porque eu vejo que o senhor se afastou um pouco da vida partidária, mas continua militante, né? Uma vez militante, sempre militante. Não deixa de ser. O senhor continua um social-democrata ou o senhor... Eu continuo social-democrata. O senhor não voltou a ser socialista, não? Não, eu continuo social-democrata. PSDB não, mas a social-democracia... Fora do PSDB, mas o ideário social-democrata, para mim, é o ideário que eu acho o mais adequado. E depois da falência do socialismo real... mas até o welfare state também já está... Ficou até mais evidente que o caminho social-democrata é talvez o mais adequado no horizonte histórico que eu consigo enxergar. Lá mais para frente, eu não sei. Acho que agora se fala mais numa sustentabilidade humana, né? Quer dizer, é esse homem vivendo em harmonia com a natureza, né? Não só, né? A superação do capitalismo que... Essa acho que é a grande luta. Essa sustentabilidade, ela tem que encontrar caminhos. Isso é um ideal, é um sonho, é uma utopia. Mas ela só se pode viabilizar através da política. E eu acho que a social-democracia é o ideário mais adequado, não que sejam a mesma coisa, né? Mas eu acho que é o ideário mais adequado para a viabilização dessa utopia. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade
poderá impedir que volte o império da maldade, mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.